né? Nós estamos iniciando aí nossa 13ª e 14ª semanas de estudos remotos e falamos aí sobre a geografia, né? Falamos tudo sobre a história, passamos semanas e mais semanas falando sobre a melhor disciplina do mundo, né? Para mim a melhor disciplina é a história. E geografia é melhor ainda, porque eu amo também a geografia, né? São duas disciplinas assim, as meninas dos meus olhos, onde nós trabalhamos sobre principalmente o pensamento humano, né? A geografia não é só física, a geografia também é a geografia humana, que nós temos que entender um pouquinho, né? Então, nós estudamos lá na escola, nós estudamos muito sobre a geografia física, porque é uma concepção, um estudo tradicional, né? Uma chamada geografia tradicional, onde predominava o estudo sobre espaço físico. Descrição incluía somente paisagem, relevo, hidrografia, vegetação. Quantas de nós não fizemos maquetes sobre os clima, o solo, né? Quantos de nós não fizemos exercícios sobre o clima e etc. É a chamada ciência dos lugares e não dos homens, né? Que privilegiava aí o conhecimento apenas de aspectos físicos, em detrimento da sociedade. Então, nós estudamos aí a geografia física, chamada ciência dos lugares, dos espaços físicos, em detrimento da sociedade e de cunho não politizado. Estou falando de partido político, gente. Estou falando de política, que é o estudo não só de partidos, mas também o estudo crítico da sociedade. Enfim, essa geografia chamada tradicional era uma geografia voltada só para relevo, clima, solo, né, estanque, uma geografia muito baseada no século XIX, com Leblanc, Laplantine, que vieram para analisar os aspectos físicos, hidrográficos da sociedade, né? Então, assim, não é uma geografia extremamente política, né, que nós estudamos hoje na sala de aula, né? E hoje nós trabalhamos com a concepção da geografia cultural. Ela nasceu na Alemanha, no século XIX, né, com uma escola alemã de estudos, muito focado na percepção que o homem faz de si, né, do espaço, como é que o homem se comporta diante ao espaço, diante à sociedade. Então a geografia é assim como qualquer outra ramo, né, dentro da geografia cultural, é voltado para a questão da cultura, né, a manifestação cultural. E o que seria cultura? Né, reprodução da apropriação da sociedade sobre o seu espaço, sob formas de manifestações. Então, a construção do espaço, ela diz respeito à parte cultural também, né? Então, você tem a questão, por exemplo, da economia, a questão da política, a noção de integração no meio, enfim. É uma geografia mais complexa que nós estudamos hoje. Infelizmente, as nossas escolas não estão preparadas para trabalhar muito a geografia cultural. Então, elas se definem aí trabalhando somente com partes bem físicas ainda, né? Então questão de escala, produção de mapa, e são questões assim, importantes, porém não é a única coisa que existe dentro da geografia, né? Então, por exemplo, na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela trabalha com temas, né? Primeiro tema a ser trabalhado com geografia é o sujeito e o seu lugar no mundo, de que forma que o sujeito se estabelece, criando noções de identidade, de pertencimento territorial, a partir do seu espaço de vivência. Depois, a preocupação se dá em escalas e conexões, né, que está aí a preocupação de diferentes escalas de análise, que possibilitam os estudantes de relações global e local. E o mundo do trabalho, que é a compreensão das transformações socioespaciais que estão no campo da cidade, na mudança do homem de campo para cidade, enfim, questão urbana, industrial e etc, né? As representações do espaço, do pensamento espacial e natureza, ambiente, qualidade de vida. Percebam que mesmo estudando a parte física
no caso aqui natureza, a questão do meio ambiente, na questão de representações, tem uma relação com a cultura, tem uma relação com o meio, com o homem, então com os aspectos humanos. Então a geografia mudou muito, né, comparado ao que nós estudamos aí. Então, para fazer a análise do ensino de geografia, né, dessa análise geográfica, a gente tem que compreender o mundo com um olhar espacial. Isso o Calais fala muito, né? O olhar do espaço, compreender o mundo da vida, né? Entender as dinâmicas, a sociedade, as relações entre homens, a limitação dessas relações, as condições, as possibilidades econômicas e políticas que interferem dentro da construção do espaço geográfico, do espaço, né? Falar sobre geográfico. Então, para cumprir os objetivos da geografia, a ideia aí é de criar o que a gente chama de raciocínio geográfico, né? Selecionar conteúdos que vão ser significantes e socialmente relevantes, ou seja, a leitura do mundo do ponto de vista do espaço, né? A demanda da apropriação dos alunos, enfim, contribuindo aí para a compreensão da realidade socioespacial. Então, a questão da consciência espacial, que depois, primeiro vai no lugar, né, que nós falamos na última aula, e vai até a descentralização da consciência espacial. Então, nós temos uma relevância muito grande, que é a consciência espacial, que desenvolve aí o raciocínio e desperta para uma consciência espacial. E aí, gente, eu já comecei a citar certos conceitos que a geografia usa, que é paisagem, local, e que nós vamos aprofundar nessa aula aqui. Paisagem, primeiro contexto da paisagem, né, que é criado pelo Milton Santos. Ele fala que é tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é chamado de paisagem. Estou olhando para cá, estou vendo meu computador, eu estou vendo a porta, né, eu estou vendo minha biblioteca. Essa é a minha noção espacial, essa é a minha noção de paisagem. Movimentos, né, tem luzes, sons, não tem odores, né, tem odores, tem certos odores, sons, etc. Então, tudo isso, de acordo com Milton Santos, diz respeito à paisagem, né, que a gente fala de paisagem bonita, né, então diz respeito à noção que nós temos quando a nossa visão alcança. Então, isso diz respeito à paisagem. E a paisagem, né, de acordo com o próprio Milton Santos, tem a ver com as manifestações da sociedade e da natureza dentro do espaço. Percebam aqui, vocês estão vendo, é uma paisagem. Aqui a vista do Rio de Janeiro. Que paisagem linda, né? Mas aqui, olha só, quando você olha, um olhar bem senso comum, você só vê a paisagem. Mas como essa paisagem foi construída, ó, tem clima, tem para estudar, solos, vegetação, processo de urbanização, a história da cidade, a geologia da cidade, a geopolítica, né, a divisão da sociedade, do Rio de Janeiro, o espaço de urbanização. Então, dentro da paisagem, vocês estão vendo muita coisa que está envolvida, que está por trás, né, inclusive questões físicas e também questões políticas e questões sociais, ok? Então, assim, uma paisagem nos mostra muita coisa, como vocês veem essa imagem aqui. O espaço é apropriado e sempre produzido pelo homem, por meio das transformações impostas ao meio. Então, você está vendo aqui um espaço meio urbano, meio rural, e aqui completamente urbano. Como que as transformações do espaço vão ocorrendo, né? Outra questão importante, que nós já vimos isso no vídeo passado e que a gente está aprofundando, é a questão de território, né? Que são áreas delimitadas por relações muito específicas de poder, né? Então, por exemplo, Brasil. O Brasil é dividido em um território nacional, né? Que tem divisões, tem fronteiras, tá vendo? Fronteira entre Colômbia, aqui Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Peru. Isso aqui foi delimitado. Tá? Foi delimitado pelos estados. Então, assim, o Brasil aqui anexou esse território, anexou esse daqui através do Tratado de Petrópolis, enfim, estão vinculados a um país, né? Então, são reconhecidos aqui. Exemplo, é um estado, um país. Aqui, ó, território do Canadá, território dos Estados Unidos, território da Rússia, território da Austrália, território do Brasil, né? E dentro desse país temos
tipos de territórios, municipais, estaduais, etc. Também diz respeito ao território, tá, gente? Então, é isso. Então, olha só, uma forma de atividade para a gente desenvolver com os alunos, né? Esse território aqui é um território nacional, caso Brasil. E aqui tem uma crítica muito bem fundamentada, né? Que o nosso país ainda é um país latifundiário, né? Que, olha, que não deixa aqui, por exemplo, pequenas comunidades rurais se estabeleçam. Você vê grandes latifundiários, e isso tem uma grande relevância de se estudar dentro da geografia. E aqui, nessa charge aí, novamente, a aplicação das charges como estudo na área de geografia, de história e também de geografia, né? Onde você tem a representação do país como um território, porém há uma crítica social aí, que é a questão da reforma agrária, né? Você vê uma pessoa só falando assim, reforma agrária nas minhas terras? Nunca! Ou seja, ele se auto-intitulou dono do país, cercou aqui como se fosse um território dele, e aí expulsou esse grupo aqui de pessoas mais simples, né? A cara delas são pessoas simples, pequenos proprietários rurais, né? Então há uma crítica social muito forte aí, que é a questão da reforma agrária, que seriam terras iguais para todos, mas uma camada, uma pequena elite brasileira não apoia essa reforma agrária e sitiou aqui os territórios brasileiros, ok? Então isso aí é para se trabalhar principalmente com alunos de 11 anos, já dá para trabalhar um pouquinho essa crítica social, né? Os lugares, né? O lugar é uma coisa centralizada, né? E mais que tem uma influência tanto do local quanto pelo conhecimento global, né? O que é lugar para você? Lugar é onde eu estabeleço, né? É o lugar, mas enfim, o lugar que você está é diferente do lugar onde eu estou, né? Então, o lugar é o conhecimento local, né? Que as pessoas criam. Por exemplo, local, conhecimento local. Isso é uma criação cultural, uma criação social, né? De grupos que vivem aí dentro de um determinado local. Aqui, ó, no caso, a zona rural de Coité, né? No Alagoas, é um espaço local, rural, né? Onde você tem uma influência muito forte do conhecimento local, do que da própria cidade onde vive esses grupos, né? Então, o lugar é muito importante. Será que o lugar é influenciado pelo global ou local? Algumas sociedades, como, por exemplo, as urbanas, né, as cidades urbanas, têm muito mais influência do global do que do local. Mas comunidades rurais têm muito mais influência do local do que do global. Então, assim, por que o urbano tem mais influência do global? Porque é a questão do conhecimento imposto, né? De exploração de recursos, enfim, para crescimento econômico, enfim. Agora, apesar de que em alguns momentos a sociedade rural também tem influência do global, principalmente da extração de recursos, porém é de maneira menor do que o espaço urbano. Outro conceito que vocês têm que estudar também é a questão de escala, né? A escala, a construção de mapas, ela implica conhecimento ali. O mapa não foi desenhado de maneira aleatória. O mapa, ele é construído, né? Essa ciência cartográfica, ela é conhecida através de escalas, né? Então, você tem uma regra, né? A amplitude da área geográfica de estudo, né? Quanto maior a extensão da área, maior a escala geográfica. Então, vamos lá. Então, assim, quando você vai construir um mapa, você tem que estabelecer as escalas, né? Então, olha só, 1 centímetro para 2.500.000 centímetros. Quanto menor o denominador, maior a escala, mais detalhes, aí você terá mais detalhes. Então, por exemplo, se você tiver para 2.500.000, você tem menos detalhes no mapa em relação a esse aqui, que tem mais detalhes, que ele é 1 centímetro para 400.000 centímetros, né? Nessa parte matemática.
Então, gente, o mapa ele é construído assim. A escala fracionária é uma fração ordinária, né? Aí vem a nossa querida matemática, né? Olha só, então ele vai fazer uma análise geográfica, uma escala geográfica, e aí você vai saber que 1 centímetro naquele mapa, quando vem 1 para 10.000, por exemplo, indica que uma unidade de centímetro no mapa corresponde a 10.000 unidades na realidade mesmo, na prática mesmo, entendeu? Então, você tem aí uma escala. Então, é isso, né? Como é que é importante o conhecimento dentro da geografia, né? A geografia hoje é uma ciência humana, política, social, né? Que ela se movimenta de diversas formas e como ela é importante para se estudar aí a sociedade também, tá bom? Então, nas nossas lives, nós vamos ali falar um pouquinho sobre os conceitos e também discutir muito a questão da produção de conhecimento dentro do Fundamental 2, que são conceitos muito voltados para o Fundamental 2, né? E principalmente o finalzinho do Fundamental 1. E espero que a gente discuta e debata sobre essas ideias, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijos e até mais.